E 3, e 2, e 1, e... Game of Thrones, sim, eu sei, teve o pior final de série de todos os tempos, do mundo, da galáxia e tudo mais. Quase todo mundo concorda com isso e tal, inclusive a Daenerys concorda com isso, mas talvez eu vá chegar lá, mas agora eu quero falar sobre a parte boa de Game of Thrones. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Sim, teve parte boa, e você que é um mal agradecido, você é um mal agradecido, porque você esqueceu toda a experiência positiva que essa série te deu. E se você for mais velho, você vai linkar isso com o quê? Com Lost. Se você não for tão velho, você vai linkar isso com o quê? The Walking Dead. Se ficarem, isso não é mais uma democracia. Ou se você for novo, porque The Walking Dead ainda tá rolando enquanto a gente tá gravando esse vídeo. Na época em que Game of Thrones saiu na HBO, obviamente a gente não assistia na HBO, né? Todo mundo dava o seu jeitinho aí, né? Pra assistir essa série e tal. Mas enfim, primeiro episódio, né, começa lá naquela floresta, as neves e tal, e aí já tem corpo no chão espalhado, fazendo um símbolo maluco, e aí já aparece um zumbi lá branco, parece o Crepúsculo, e aí o cara sai correndo, e aí essa série cativou a gente em 10 minutos. 10 minutinhos foi o que ela precisou pra falar assim, puta que pariu, mano, que porra é essa? Que porra é essa? E isso, mano, levou a gente por anos a fio. Porque essa série só nos surpreendeu. Só nos surpreendeu. Veio aí falando uma história fantástica, mas quebrando os padrões do herói. Que, pô, o cara, né, é o herói, mas o cara é um filho da puta. E aí a princesa é uma filha da puta. E aí tem o Jon Snow, que é o Jon Snow. E aí tem um anão, que é, pá, é o maior de todos. E aí, enfim, cara, tinha o Tyrion lá que, pô, o cara metia o louco e tal. Era um personagem muito da hora. Inclusive, todos os personagens eram muito da hora. Inclusive aqueles que a gente não gostava. Porque a série veio com uma riqueza, uma seriedade, uma super produção. Inclusive, cara, foi a primeira série que trouxe essa super produção de filmes blockbusters pra séries. É uma série que custou o quê? 10 milhões de dólares por episódio? Mais. Bizarro a qualidade de tudo, dos cenários, quando tinha efeitos especiais, das armas, das armaduras, tudo nessa série era perfeito. Inclusive o roteiro, que teve um grande trabalho dos D&D em pegar lá os livros do George R. Martin e fazer o quê? Compilar isso para uma série de 10 episódios. Então tu compilar um livro de 158 milhões de páginas em 10 episódios e compilar bem, fazer uma puta série, uma política com trama medieval fantasiosa e cheio de mitologias internas e densa, personagens muito diferentes e cativantes. E cara, isso foi seguindo a cada temporada. E fora o lance de, tipo assim, todo domingo, pra quem estivesse caminhando 10 horas da noite num domingo, quase todas as casas ia estar tocando o quê? É bizarro, porque isso representou tanto quem é nerdola, quem gosta de série, quem é aficionado por essas paradas, nos elevou ao patamar do futebol, onde a galera ia pra boteco num domingo, 10 horas da noite, assistir um episódio de Game of Thrones na HBO. Gente, o peso disso, foi a primeira série a fazer isso. E você tá desdenhando por causa de um final ruim, que foi ruim, foi horroroso. Mas essa série teve coisas maravilhosas, plots, o casamento vermelho. E pra mim, que depois que eu assisti o primeiro episódio, eu falei, mano, isso é de um livro, eu vou ter que ler esses livros. E eu li os livros. E aí, se eu não me engano, são 5 livros que lançaram até agora. Eu li os 5 livros, inclusive o extra, Cavaleiro dos 7 Reinos. E cara, é incrível como essa série conseguiu trazer o mesmo peso que os livros têm. Os livros são pesados, não só de tamanho, porque eles são umas bíblias, mas porque tem muita história. E isso veio para séries. Então, cara, como era bom esperar uma semana para poder ver o que ia acontecer. E eram acontecimentos sempre grandiosos, cara. Sempre mexendo ali com personagens que tu gostava. Sabe o que ia acontecer com o Ned Stark? Ele é o herói da história.
pica, decapitaram o cara no final do episódio. Ninguém salvou ele. Isso era Game of Thrones, essa sensação de que tu nunca tava seguro. Isso era muito bom. E vou dizer uma coisa, não teve nenhuma série ainda depois de Game of Thrones que trouxe isso. Não tem Marvel, não tem DC, não tem nada. Não teve nenhuma série depois de Game of Thrones que trouxe essa união global por uma obra de ficção. E nossa, cara, as guerras que vão acontecer, o que os personagens estão fazendo, o que está acontecendo com cada personagem ao longo dessa história, a mudança que eles estão tendo. E claro, seria muito melhor se a série tivesse acabado bem e não tivesse simplesmente ser largada por causa do, sei lá, uma birra dos produtores, que ao invés de largar a série para outra galera continuar, não, eles falaram, foda-se, eu vou largar isso aqui, é meu, eu que vou dar o ponto final. E aí fizeram uma cagada. E estragaram realmente muitas coisas. Teria sido muito melhor se esse final ele fosse bom, porque infelizmente ele estragou aquele acompanhamento que a gente teve com os personagens. Como é o que aconteceu com o Jaime, que passou a série inteira sendo um cara que tinha uma personalidade estranha e distante, meio egocêntrica, mas quando a gente descobre por que ele matou o rei dele pelas costas, foi pra salvar o povo, sabe? E aí depois no final... foda-se o povo, eu quero minha irmã, sabe? Então, tipo... enfim, nesse lance da irmã também, uma série que lida com incesto, que são temas pesados, morte de criança... o casamento vermelho. O casamento vermelho é absurdo, cara. A gente esfaqueou uma grávida. Tu tá esperando que vai se resolver um conflito. Claro, pra quem lê os livros já sabia, né? Mas, que o Robb conseguiu lá ficar com a menina que ele queria e mesmo assim ele conseguiu fazer um entrame político de manter o casamento pra poder passar com o exército dele ali, ter o apoio de uma outra casa e ter um massacre. Inclusive quem tava tocando lá era o baterista do Coldplay. Fica aí a curiosidade. A guerra que o Tyrion lá no começo da série ainda conseguiu trazer a galera lá das tribos pra fazer a guerra e daí ele simplesmente toma uma martelada e perde toda a guerra. Vou pegar mais outros momentos, vamos ver. A morte do Ned Stark, a Daenerys que estava sendo completamente controlada pelo irmão e daqui a pouco ela conseguiu se empoderar e fazer parte de um exército mais brutal que existe no mundo inteiro e dominar o rei dos caras, sabe? Cara, tudo isso era muito grande, a Batalha dos Bastardos, que eu quase passei mal assistindo a Batalha dos Bastardos, porque é uma guerra que não acabava, muito bem feita, foram 60 dias de produção naquilo, e quando a gente vê na tela confusão, gente, e depois tem isso, e isso. Enfim, cara, esse sentimento muito bom que Game of Thrones trouxe pra gente foi excluído pela sociedade, assim, depois daquele final ruim. De novo, foi um final ruim, mas, cara, eu acho que a gente não deveria esquecer o quão bom foi ter acompanhado essa série ao longo de, né, botar aí 8 anos, mas deu bem mais, né, porque tinha uns intervalos entre a série, mas basicamente uma década inteira que acompanhou a gente. Pra galera aí que tem 20 e poucos anos que nem eu, cara, foi quase metade da vida. E eu não vou jogar isso fora as boas lembranças porque o final foi ruim. E você também não deveria fazer isso. Então eu quero salvar o seu coração e salvar a sua alma. Game of Thrones foi bom. E se tu ainda tá se recusando a aceitar, me diz uma série que te prendeu tanto quanto Game of Thrones. Só falar, vai nos comentários aí e fala. Segue a gente, curte esse vídeo e manda pro seu amigo, aquele seu amigo que tá com rancor dentro dele em relação ao Game of Thrones. Vamos salvar ele, porque eu sei que eu já te salvei. Eu sei que eu salvei essas boas memórias, eu sei que eu consegui evocar aquele sentimento de frio, aquele sentimento, mesmo que você mora no Nordeste, você tava vendo Game of Thrones, você sentia frio. Que série maravilhosa, meu Deus do céu.